Olá, meus amigos. É com muita alegria que estamos aqui hoje no canal do Centro Espírita Irmã Rosa. O meu nome é Verônica e eu sou trabalhadora da casa. O tema que será trazido hoje é guardar os mandamentos de Deus. Quem conversará conosco é a Adriana, que também é tarefeira da casa. Mas antes, eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo de 17 a 20. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça uma jota, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande ao reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pelo encontro, pela possibilidade de estarmos aqui ouvindo essas palavras de amor, as palavras de sabedoria vindas do Altíssimo, com a intervenção da espiritualidade amiga. Que essas palavras bondosas nos conforte os corações, nos traga esclarecimento, paz, equilíbrio, que nos traga um novo olhar, que nos traga amor, que nos traga ainda a esperança de um mundo melhor. E assim, Senhor, que possamos também ser pessoas melhores capazes de transmitir a sua palavra ao irmão necessitado. Que assim seja. E agora vamos ouvir a Adriana. Olá, queridos irmãos. É com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez nos reunimos em nome do Cristo, a fim de estudarmos um pouco mais o seu Evangelho, à luz da doutrina espírita, que sempre é a nossa chave, aquela que nos esclarece e que nos auxilia na nossa jornada. Hoje, o tema que nos foi proposto à reflexão é um tema bastante interessante, que é não vim destruir a lei, ou guardar a lei de Deus. É um trecho bastante conhecido em que Jesus diz que não veio destruir a lei antiga, a lei de Moisés, mas sim fazê-la cumprir. E nós vamos refletir nesse tema, à luz da doutrina espírita, tentando também trazer para a nossa situação atual, para a nossa realidade, né? Vamos refletir um pouco sobre a lei mosaica, sobre o que o Cristo nos trouxe, sobre o papel da doutrina espírita e o que isso tem a nos dizer para os dias atuais. Então eu vou ler aqui o trecho específico dessa passagem do Evangelho, que está em Mateus, para que nós possamos iniciar as nossas reflexões. Disse o Cristo, está em Mateus, capítulo 5, versículos 16 a 18. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último iota e o último ponto. Então Jesus claramente diz que não veio destruir a lei mosaica, ele veio cumpri-la.
E Kardec, quando trata desse tema, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu primeiro capítulo, ele divide a sua reflexão em 3 partes. Ele fala sobre a lei mosaica, ele fala sobre o cristianismo, né, o que o Cristo nos trouxe, e sobre o papel da doutrina espírita. Eu achei interessante nós trazermos aqui, antes de entrarmos especificamente nessas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, 2 questões do Livro dos Espíritos, a questão 614 e a questão 615, que faz uma boa distinção entre lei natural e lei de Deus. Na questão 614, perguntou Kardec aos espíritos: que se deve entender por lei natural? Os espíritos responderam: lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Na 615 pergunta Kardec: é eterna a lei de Deus? E aí os espíritos respondem: eterna e imutável, como o próprio Deus. Então há essa ideia do que é a lei natural, que é a lei divina. A lei divina, ela rege tanto as questões físicas, tanto as questões da matéria, quanto as questões do espírito. Nós é que fazemos uma certa dicotomia, uma certa divisão entre as leis que regem a matéria e as leis que tratam das nossas relações com Deus. Mas é tudo lei de Deus, porque a matéria é regida pela lei de Deus. Deus é que rege todo o universo. Então é a lei natural, é a lei divina, e ela é eterna e imutável desde sempre. Kardec faz uma distinção bastante interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, dizendo que a lei mosaica pode ser dividida em 2 partes. A lei divina, que é de todo sempre, e a lei material, que rege as relações dos homens. E ele diz muito claramente que Moisés precisou trazer uma legislação material bastante forte, impactante, porque estava lidando com espíritos ainda bastante brutos, né? Ainda no começo do seu processo de evolução. Então, espíritos que precisavam de uma legislação de comportamento um tanto quanto mais firme, mais forte, para que domassem as suas paixões, para que domassem os seus instintos. E a lei divina, que está nos 10 mandamentos, é a lei eterna. E a lei que está nos 10 mandamentos é a lei que a gente pode dizer que é uma lei basicamente de não faça, né? Embora a primeira é eu sou o seu Deus e não deve ter nenhum Deus antes de mim, a segunda é não deve ser utilizado o nome de Deus em vão. Todas a maioria das normas são não façais: não matar, não desejar a mulher do próximo, não fazer falso testemunho. Então são atitudes negativas, não fazer alguma coisa. Então ele traz essa ideia, o Kardec traz essa ideia de que há uma lei material que Moisés foi obrigado a legislar, né, para conter os impulsos daqueles homens mais brutos daquela época, e a lei divina que está nos 10 mandamentos. E como eu disse, a lei divina é uma lei, a lei que Moisés traz ainda é uma lei adaptada também à condição dos homens daquela época, né? Então é uma lei em que os homens precisavam de comandos de não fazer, não matar, não desejar a mulher do próximo, não adulterar, não praticar falso testemunho, e assim vai. O Cristo, quando vem, a segunda revelação, como nos fala Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem e diz: olha, eu não estou afastando aquelas leis que Moisés trouxe, na verdade eu vou cumpri-las. Eu vim para dar mais chancela a elas. Mas o Cristo não veio só para trazer uma exemplificação da lei de Moisés. O Cristo veio, na verdade, para ampliar aqueles conceitos que nós tínhamos. Ele vem séculos e séculos depois de Moisés, né? E traz uma visão maior, mais ampla da lei divina. Porque ele diz: a lei está toda em
ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vejam que não é um comando negativo, é um comando positivo. Ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. São comandos positivos. Agora vamos refletir. Aquele que ama a Deus profana o nome de Deus? Não. Aquele que ama a Deus utiliza o nome de Deus em vão? Não. Aquele que ama o próximo como a si mesmo matará? Não. Aquele que ama o próximo como a si mesmo adulterará? Prestará falso testemunho? Uma outra máxima que o Cristo nos trouxe é: façais ao próximo o que gostaria que vos fizessem. Vejam que também não é um comando negativo, porque não é aquele não façais ao próximo, é façais, faça. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você naquela mesma circunstância. E aí está um comando de empatia. Coloque-se no lugar do próximo, coloque-se na posição em que o próximo está e veja naquela situação o que você gostaria que te fizessem. E faça. Faça ao próximo aquilo que gostaria que te fizessem na mesma condição. Então, Cristo não traz só um cumprimento das leis mosaicas. O Cristo traz uma ampliação dessas leis, porque o Cristo traz uma forma de viver, uma forma de vivenciar a lei, que é através do amor. Esse é o grande X, né? A grande diferença da mensagem do Cristo. E é interessante que nós estamos com essa mensagem de empatia, com essa mensagem de nos colocarmos no lugar do próximo para fazer a ele o que nós gostaríamos que nos fizessem há 2000 anos, mais de 2000 anos. E ainda precisamos de explicação. E ainda precisamos de vários puxões de orelha para que nos comportemos da forma como Cristo nos ensinou e a forma como Ele viveu. Ele viveu assim. Ele não só trouxe a mensagem, ele exemplificou a mensagem na sua vida. Em todos os momentos da mensagem de Jesus, da vida de Jesus, ele viveu a mensagem que ele nos trouxe. Amou indistintamente, fez ao próximo sempre que estava em situação de precisar, ele fez o próximo o melhor, ajudou o máximo, amou o máximo, perdoou o máximo. E aí são várias as passagens. Perdoou Pedro quando Pedro negou, perdoou Judas que foi enganado, não julgou a mulher adúltera. Então, em momento algum, ele agiu de forma diferente daquela mensagem que ele nos trouxe, de amar o próximo como nós nos amamos, a nós mesmos. Então, Jesus esclareceu para o cumprimento verdadeiro dos mandamentos, mas de forma muito mais profunda do que simplesmente dizer, ama. Não, ele mostrou o que é esse amor. E uma reflexão que o Caligares faz, o Rodolfo Caligares faz no livro Sermão do Monte, é bastante oportuna para nós trazermos aqui. Ele tem, no seu capítulo 13º, no capítulo 13, ele trata desse tema, não vim destruir a lei. E ele fala claramente que nós, há 2000 anos, já temos contato com essa mensagem de Jesus e nós preferimos esquecer que esse mandamento é um mandamento de vivência, de vivenciar o amor, de nos comportarmos de forma adequada. Desculpem. E preferimos, como sempre, achar que seremos, vou botar entre aspas, salvos, ou que seremos aceitos, porque nos comportamos dessa ou daquela maneira aceita pela comunidade. Esquecemos que a vivência do amor é o que nos faz mais, é o que nos faz cristãos. Achamos que práticas externas, práticas ritualísticas são suficientes para que nós nos tornemos cristãos, o que é um engano, um engodo. E Rodolfo Caligares é bastante até incisivo, dizendo que muitos conceitos religiosos fizeram isso. Fizeram com que a mensagem do Cristo tivesse uma amplitude menor
para que pudesse ser dada maior ênfase a comportamentos externos. Ir aqui ou ali, fazer esse tipo de oração, ou fazer aquele outro tipo de oração, unir-se a determinada seita. Parece que essas atitudes são mais importantes do que a vivência do amor que o Cristo nos trouxe. E é muito ao contrário. É muito ao contrário. Não importa a quem se dirige o nosso amor. Todos são filhos de Deus. Então, quando Jesus diz ama o próximo, ele não qualifica o próximo. Ele não diz que o próximo é aquela pessoa que concorda com a gente. Ele não diz que o próximo é aquela pessoa que a gente gosta. Ele não diz que o próximo é aquele nosso vizinho. Na verdade, o próximo são todas as pessoas, é a humanidade inteira. Então é um conceito bastante amplo e que nós fizemos com que esse conceito virasse um conceito mesquinho. Um conceito menor, um conceito pequeno. Infelizmente, nós temos irmãos que ainda estão com essa forma de agir, com essa mentalidade. E se esquecem que o verdadeiro cristão é aquele que vive o amor na sua vida. É aquele que se comporta como Cristo nos ensinou, amando o próximo como nós nos amamos. Então, nós temos o Cristo como aquele que vem esclarecer as leis mosaicas, um primeiro ponto. Depois ele vem ampliar as leis, porque quando a gente fala não matarás, não é só não matar fisicamente. O Emmanuel tem um texto muito interessante que ele diz: não matarás as esperanças dos outros, não matarás o direito do outro. É muito mais amplo. Então, o Cristo vem ampliar esses conceitos das leis que Moisés trouxe. É um novo passo para a humanidade. Então, o Cristo já vem com uma mensagem mais adaptada a um povo um pouco mais esclarecido do que aquele com o qual Moisés tratou. É evidente isso. Os espíritos encarnados na época em que Moisés trouxe os 10 mandamentos, o decálogo, é um povo bastante bruto. Um povo que vinha de um tempo de escravidão no Egito. Então, ele traz determinações adequadas àquele povo. O Cristo, que já fala para um povo um pouco mais esclarecido, espíritos um pouco mais esclarecidos, já consegue trazer formas mais amplas do conceito e traz a lei divina de uma forma muito melhor. Então, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O Cristo também não diz que o próximo é aquela pessoa que professa a mesma religião que eu. Então você sai daquela ideia de que o amor divino e que a proteção divina estava exclusivamente voltada para um povo escolhido. E os judeus tinham essa noção, achavam que eles eram um povo escolhido e que Deus só os protegeria e mais a ninguém. E o Cristo não traz essa ideia. O Cristo traz a ideia muito mais ampla, né? E a mensagem de Jesus, como eu disse, é uma mensagem de empatia, de nos colocarmos na posição do outro e pensarmos em nós, no que nós gostaríamos de que nos fizessem. É uma lição de fraternidade, é uma lição de que nós todos somos um, estamos unidos, a humanidade inteira está unida. Isso é uma reflexão que eu tenho feito bastante nesses momentos que estamos vivendo de pandemia. O quanto que o comportamento meu afeta o outro, o quanto que o comportamento do outro me afeta. Qual é o espaço que eu tenho para me comportar e como esse comportamento ele rege a comunidade na qual eu estou inserida. Tem um pensamento bastante interessante do filósofo John Donne, que era um protestante, que ele diz assim, é bastante famoso, mas as pessoas às vezes não refletem. Ele diz: todo aquele que se abate, todo homem que é abatido, ele também se reflete em mim, porque eu faço parte da humanidade. Então não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Vejam, um pensamento bastante interessante. Todo aquele que fale
todo aquele meu irmão que não consegue alcançar o espaço que ele gostaria, ou que não consegue superar uma dificuldade, que não consegue superar uma limitação, se ele não conseguiu, se ele faliu, a falência dele também me atinge. Porque ele é parte da humanidade tanto quanto eu. E se os sinos dobram por ele? Não, os sinos dobram por mim também. Porque eu faço parte do todo que é a humanidade. E é esse comportamento que nós estamos hoje buscando. Um comportamento que seja consciente e responsável, não só em relação a mim, a minha preservação da minha saúde mental, da minha saúde física, do meu equilíbrio espiritual, mas um comportamento que eu devo ter para que todos ao meu redor possam gozar da mesma condição física, espiritual, mental. E talvez essa situação que nós estejamos enfrentando hoje seja um lembrete que a providência divina nos trouxe para que nós nos comportemos de forma fraterna, para que nós tenhamos uma forma de ver o outro mais próxima de nós, para que o individualismo e o egoísmo, que é uma das chagas da humanidade, junto com o orgulho, nos dizem os espíritos, possam ser excluídos das nossas vidas, possam ser extirpados da nossa existência. Então, que nós tenhamos nesse momento um momento de reflexão do que eu estou fazendo, qual é o meu comportamento, né, diante dessa situação que nós estamos vivenciando. Eu tenho uma outra, a parte seguinte, né, que o Kardec trata no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai falar sobre a revelação espírita. E a revelação espírita, ela veio para acabar com as leis antigas, ela veio para excluir os ensinamentos antigos. E aí eu achei bastante interessante a resposta que Emmanuel deu no livro Consolador, na questão 353, quando foi feita a ele. Desculpem essa pergunta. Questão 353 do livro O Consolador. Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Perguntou-se ao Emmanuel. E ele respondeu: o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa. Parcela das verdades que a sua doutrina representa. Mas sim trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Vejam, eu estava ouvindo uma palestra um dia desses, e a pessoa que estava fazendo, o Haroldo Dutra, ele diz o seguinte: só nós é que fazemos as coisas sem planejamento. A providência divina planeja tudo. Então nós tivemos uma primeira revelação que nos trazia comandos negativos: não faça isso, não faça aquilo, que era adequada à nossa condição de compreensão no momento. Passados alguns milênios, passados algumas centenas de anos, nós tivemos outra revelação. O Cristo nos traz a revelação de que devemos vivenciar o amor, nos comportar de forma a agirmos sempre em prol do nosso próximo, trabalhando para o bem. Essa mensagem já era mais adaptada à condição de compreensão que nós tínhamos. Quando o Consolador prometido vem, quando a doutrina espírita nos é revelada, ela já é capaz de nos dar outras revelações, outros esclarecimentos que a nossa condição espiritual, o nosso amadurecimento espiritual já é capaz de compreender. Algumas coisas que o Cristo só pôde nos dizer através de parábolas, através de figuras de linguagem, a doutrina espírita já consegue nos esclarecer de forma mais direta, porque nós já estamos num passo adiante na revelação. Estamos já num passo adiante do nosso crescimento espiritual. Já somos mais capazes de compreender. Há um processo de ampliação daquilo que nós já podemos entender.
da vontade divina, da forma como a providência divina age, da forma como nós devemos nos comportar diante dos nossos irmãos, diante da nossa existência. E é um processo de ampliação. Cada vez que nós evoluímos, há uma ampliação da nossa percepção da realidade. Essa percepção dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe, uma percepção maior dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Cada vez que nós lemos e relemos, seja o Evangelho, seja o Pentateuco espírita, nós percebemos que cada vez apreendemos algo a mais, algo diferente, uma lição nova. Por quê? Porque nós não somos o que fomos há 10, 15 anos atrás. E não somos o que fomos há 1000, 2000 anos atrás. Por isso que hoje somos capazes de compreender melhor as lições que nos são passadas. Então há um processo de planejamento da providência divina, de forma que nós, espíritos imortais, né, que estamos jornadeando no processo de evolução, possamos ir lentamente aprendendo, ampliando as nossas percepções. E é óbvio que no futuro essas percepções serão ainda mais ampliadas, porque já teremos dado mais passos no nosso processo de evolução espiritual. Então, o que a doutrina espírita vem fazer não é, de forma alguma, afastar aquilo que nos foi ensinado anteriormente. Ela vem a ampliar os nossos horizontes, nos dar condições de refletirmos com mais sabedoria sobre os ensinamentos que tanto Moisés quanto o Cristo nos trouxeram. Faz com que nós consigamos compreender, às vezes, passagens complicadas, às vezes até antagônicas, dos ensinamentos do Cristo. E nos explica de forma coerente as situações pelas quais nós passamos. Então, o Consolador prometido, aquele que o Cristo prometeu que viria e que ficaria conosco para todo sempre, ele também não veio destituir aquilo que foi ensinado antes. Na verdade, ele veio trazer ampliação. Ele veio nos colocar em posição de compreendermos melhor os ensinamentos que já nos tinham sido passados. E aí continua Emmanuel lá no Consolador, na questão 353. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das glórias efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espírita sincero, enriquecendo os valores de fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. E aí o que o Emmanuel está nos dizendo é que nós não temos também que procurar vencer ou impor aos outros aquilo que nós compreendemos. O que nós temos que fazer é vivenciar os ensinamentos do Cristo, vivenciar o amor que o Cristo nos disse, nos ensinou e nos mostrou como fazer, e a partir daí tudo mais será acrescido. Cada um de nós tem um pensamento, cada um de nós, dentro das suas concepções, se encontra mais confortável nessa ou naquela denominação religiosa. Mas o que é importante não é isso. O que é importante é que vivenciemos o amor, que trabalhemos sempre em prol do bem do próximo, que busquemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. E para isso, como eu disse, o próximo não tem qualquer qualificativo. O próximo são todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, todos os espíritos que se relacionam conosco ou não. É importante que nós tenhamos essa diretriz em mente para que possamos, inclusive, passar pelos momentos difíceis que temos enfrentado no nosso planeta. Nessa fase em que nos recolhemos mais, em que não estamos tendo possibilidade de exercer todas as nossas liberdades, em que nos sentimos tolhidos, temos mais dificuldades em nos relacionarmos, né? É preciso que nós vivenciemos o que o Cristo nos ensinou. Fazer o próximo o que ele gostaria que nós gostaríamos que nos fosse feito.
nos comportarmos de maneira a preservar no próximo as suas liberdades, tanto quanto possível. Agirmos para o bem de todos, procurarmos sempre, dentro das nossas possibilidades, nos entendermos ali para auxiliar os nossos irmãos. E é essa a mensagem que o Jesus nos trouxe há 2000 anos e que hoje talvez esse pequeno serzinho que nos tranca em casa há 1 ano tenha vindo nos relembrar, tenha vindo nos mostrar que não adianta nos comportarmos individualmente, que nós somos um todo e que esse todo, para ser preservado, precisa que cada um se envolva, que cada um se haja com responsabilidade. Então não é uma lição vazia, é uma lição plena, plena não só de significados, mas plena de ação, de atitude. É um chamado para cada um de nós. É um chamado para que pensemos no outro como nós mesmos, como nós somos. É um chamado para que nos comportemos de forma adequada, pensando que essa preservação não é a preservação só da vida, minha vida, mas da vida do outro, da liberdade do outro, do direito do outro, da esperança do outro. Então, quando Cristo diz não vim destruir a lei, ele não veio mesmo. Ele veio confirmar a lei, mas ele não veio só trazer aqueles ensinamentos que eram antigos. Ele ampliou essa compreensão para espíritos que já estavam no outro patamar. E hoje a doutrina espírita, que está conosco já há mais de 150 anos, nos auxilia a desvendar aquilo que o Cristo não pôde nos dizer, porque ainda não tínhamos maturidade para compreender. Quantas questões no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim, olha, isso que você disse está certo, mas é o certo que você compreende. Sua linguagem ainda não é capaz de ampliar o seu conhecimento. Então nós ainda temos que perceber que temos limitações e que elas serão superadas com o nosso amadurecimento. Mas que o Cristo já nos disse tudo o que nós precisávamos, já exemplificou tudo o que nós precisávamos para podermos agir de forma adequada. Por fim, há uma reflexão bastante interessante que nós podemos fazer, que Jesus diz que tudo será cumprido e que aquele que conseguir ter a compreensão do que está acontecendo já poderá participar do festim da casa de Deus, né? Da casa do Pai, mesmo que seja entre os menores. E é bastante interessante essa reflexão que o Pastorino faz sobre essa questão de será que um pequeno, aquele que já não é capaz de compreender toda a lei, que compreende só parcialmente, que já tem uma pequena noção, será que ele já pode participar do festim da casa de Deus? Será que ele já pode visualizar a casa de Deus? E aí ele fala assim, olha, mesmo que o espírito consiga uma pequena parcela de compreensão dessa vivência do amor, nele já se faz a luz do amor. E se ele for capaz de pegar esta luz e acender para o próximo, ou seja, ensinar o próximo, ensinar a outro a forma de viver com amor, ele já será uma luz maior ainda. E mesmo que ele não seja considerado entre os grandes, ou seja, não seja um espírito de escola, um espírito iluminado, ele já está no caminho da sua iluminação. Porque toda luz, ainda que pequena, ilumina o caminho dos outros. Então, meus irmãos, nesse momento em que vivemos, e é uma reflexão bastante importante, nós procurarmos vivenciar a lei que o Cristo nos trouxe, essa lei de amor. Porque só o amor fará com que nós consigamos superar as dificuldades que nós temos enfrentado de forma menos traumática, de forma menos dolorosa. Porque quando nós vivemos o amor, nós esquecemos do sofrimento próprio e passamos a ajudar os outros a superarem as suas dificuldades. Então o Cristo, que veio nos ensinar a amar, que veio dar
voz para nós a esse amor, nos convida todos os dias a nos comportarmos de forma a transformarmos esse sentimento num sentimento completo, num sentimento que abranja toda a humanidade. É com muita alegria que nós encerramos o estudo de hoje. Uma irmã nossa, uma tarefeira da casa, um tarefeiro da casa da irmã Rosa, fará a nossa prece final e também rogará pela fluidificação das nossas almas. Que todos tenham momentos de paz, de luz, de harmonia e que possam, a partir das reflexões que a doutrina espírita nos traz, mudar a sua forma de se comportar, agir com coragem, com determinação, buscando o amor como seu norte. Que assim possa ser. Muito obrigada. Pai amado, Mestre Jesus, benfeitores da Casa da Irmã Rosa, nós agradecemos pela oportunidade que agora tivemos de relembrarmos as lições do Cristo através dessa doutrina consoladora. E rogamos, Senhor, mais uma vez, que Maria, nossa Mãe bendita, visite todos os lares aqui na terra, levando sua luz, sua paz, enchendo a todos de esperança. Rogamos também a visita dessa Mãe misericordiosa a todos os enfermos, em suas residências, nos hospitais, acalmando assim os corações, levando alívio para as suas dores. Rogamos, Mestre Jesus, que nos auxilie para que possamos tirar todo o aprendizado que esse momento de pandemia nos proporciona e assim, na certeza do amparo de Deus, na certeza do amor de Jesus sobre todos nós e da assistência da espiritualidade amiga, nós damos por encerrado o nosso encontro de hoje e ainda pedimos que a espiritualidade amiga fluidifique as nossas águas, depositando nelas o remédio, o lenitivo para as nossas dores. Esteja conosco, Pai, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.